parlamento hoje trabalha com a planilha na mão. Já se foi o tempo em que falávamos que faríamos a justiça e que o mundo se acabasse. E hoje, com dados, nós podemos observar dados efetivamente assustadores. Recentemente, o IPEA revela uma pesquisa, dando conta, doutor Amaral, que a União é autora de 59,2% das execuções fiscais federais. E, no segundo momento, os conselhos de classe são responsáveis por 36,4% de todo o serviço de execução na Justiça Federal. Concomitantemente a isso, 60% dos réus são pessoas jurídicas, um número menor de 39,5% de pessoas físicas e o objeto cobrado, em primeiro lugar, 37,3%, são contribuições para fiscais de órgãos de classe. Então, mexer na estrutura de toda uma justiça, que é a justiça federal, para atacar esse problema. E aí tem um dado curioso. Quando nós estudamos o direito administrativo, uma das lições primeiras que temos é aquela mania nossa de compararmos o nosso modelo com o modelo francês. E as pessoas falam, lá é diferente, porque na França o que nós temos é um contencioso administrativo. E sem nenhum medo de ser audacioso da minha observação, a Justiça Federal brasileira muitas vezes reproduz esse contexto. Nós vamos ter de um lado sempre quem? Ou a União, ou então nós vamos ter uma autarquia, administração direta ou indireta. Recentemente o CNJ, ele divulga a lista dos 100 maiores litigantes na Justiça Federal. Encontramos em primeiro lugar o INSS com 43,12% das ações, a Caixa Econômica Federal em segundo lugar, a Fazenda Nacional em terceiro, a União, que é a Fazenda, em quarto, a AGU, que é as duas, em quinto, a FUNASA em sexto, o INCRA, senhor representante da CNA, em sétimo lugar, o IGEA em oitavo lugar, fazendo elogio, o IBAMA em nono lugar, o Banco Central ocupando o 10º lugar. É muita litigância, é muito recurso, é uma esquizofrenia que de uma certa maneira tem que ser atacada também por outras fórmulas. É nesse contexto que eu também dou um outro dado. Nesses executivos fiscais, ao usarmos a expressão do Decreto-Lei de 1938, apenas 3/5 dos processos chegam até a fase da citação. E aqueles que estão excitados com a minha citação, com o perdão do trocadilho, saibam que 53,8% das citações foram feitas por edital. Moral da história, é um dado flutuante no espaço inexistente. Apenas 15% dos processos têm penhora. Dessas, apenas 2,6% chegam ao leilão. E apenas 0,2% conseguem satisfazer o crédito tributário. Defesa, 4,4% de oposições de pré-executividade. Uma das mais bonitas criatividades dos advogados tributaristas brasileiros. Nós que temos uma história normativa de cópia, nós que transpusemos para o Brasil o que existe no mundo afora e transpusemos mal. Vejam, por exemplo, o caso das medidas provisórias, que copiamos do direito italiano. Um país que tem um modelo parlamentarista e que, portanto, tal relação entre executivo e legislativo é factível entre nós em guerra permanente. Isso nunca chegará em lugar nenhum. Nós que temos mania de trazer coisas para cá, temos pouquíssimas colaborações originais. Eu destaco o mandado de segurança e eu destaco especialmente essa figura tão inovadora, tão criativa e tão efetivamente defensora daqueles que não têm como garantir o juízo para discutir uma penhora num contexto normativo de uma lei do dia 22 de setembro de 1980, quando na época o ministro Beltrão imaginava desburocratizar o Brasil. Uma lei que reproduz uma série de instâncias de um decreto de 1938 feito em plena ditadura de Vargas, que nada mais era do que a reprodução de um texto de 1911 que organizava a Procuradoria da República e que reproduzia alguns excertos de um decreto do século XIX que nada mais era do que um fragmento das ordenações, e eu vou lá atrás e diria ordenações afonsinas. Moral da história, nós estamos num tempo de mobilidade, num tempo de rapidez, num tempo em que se fala com torpedo, em que se usa e-mail, estamos ainda num modelo normativo calcado numa dialética e numa disputa, que é uma disputa de
um tempo já passado, onde os tempos tinham um significado totalmente diferente. Eu observo que o tempo médio de uma execução fiscal diz em torno de 8 anos, 2 meses e 9 dias. Eu só fico preocupado com os números que trouxe, porque para mim, no mundo nós temos 2 tipos de mentira. Nós temos as chamadas mentirinhas e nós temos as chamadas estatísticas. Dentro desse contexto de curiosidade, como o doutor Veloso muito bem colocou, há vários países que conhecem os códigos de defesa do contribuinte, bem como aqui no Brasil, a par do projeto do senador Bonhausen, agora tocado pela ministra Cátia Abreu, nós temos 3 experiências estaduais. Há um código de defesa do contribuinte no estado de São Paulo, há um outro no estado de Minas Gerais, há um terceiro no estado do Rio Grande do Norte, há um projeto no estado do Rio Grande do Sul, mas eu não tenho nenhum dado empírico para evidenciar se nesses contextos os estados tiveram algum ganho de escala. Esses projetos de Estatuto do Contribuinte devem ser defendidos, devem ser prezados, sobremodo porque são projetos ambiciosos. E a palavra ambição tem aqui uma antropologia a mais absoluta positiva possível. Nós temos que melhorar as relações entre o fisco e o contribuinte, que são relações historicamente marcadas por uma tensão praticamente enfrentável. É o caso, por exemplo, de textos veterotestamentários, é o caso, por exemplo, dessa antropologia negativa que sempre se tem e sempre se fez do cobrador de tributos. São temas e são passagens, são excertos de textos evangélicos até, quando você vê a figura de quem cobrava o tributo como sendo a figura a mais nefasta possível. Esses modelos visam uma cooperação, esses modelos visam o respeito mútuo, esses modelos visam a parceria, esses modelos visam uma tentativa de se regular o poder de se fiscalizar, e especialmente se fixar um amplo espectro de defesa para aquele que é o contribuinte. Eu vejo que esses projetos têm algumas dificuldades que devem ser enfrentadas. A primeira delas é essa tensão natural. É normal que assim seja. Em qualquer lugar do mundo, o cobrador de tributos é uma figura mal vista. Tomemos, por exemplo, o exemplo da América do Norte. Nos Estados Unidos da América do Norte, o modelo tributário é o mais agressivo possível. Que eu digo com toda tranquilidade que o nosso modelo de execução fiscal é um modelo frouxo. E esses dados que eu trouxe aqui bem qualificam as excrescências desse modelo que temos. Imagine como é o modelo tributário norte-americano. Assistam um filme, Catch Me If You Can, acho que no Brasil era como Agarre-me Se Puder. Há uma cena curiosa, na qual o pai do moço, o estelionatário, ele quer comprar um lanche, uma comida, mas ele está assustado, porque a qualquer momento os fiscais dos impostos de renda podem chegar próximo dele e arrancar dele o dinheiro que ele tinha para naquele momento comer. E não me digam que nos Estados Unidos da América a profusão de direitos é maior do que no Brasil. Vejam, por exemplo, o caso da saúde. Se eu morrer na porta do hospital americano, sem meu cartão de crédito e sem um plano de saúde e não fui atendido, não há Ministério Público que obrigue as pessoas a serem tratadas bem ou mal dentro daquele contexto. Eu quero também observar que esse Estatuto do Contribuinte exige também, talvez, uma mudança vertical no nosso comportamento e na nossa forma de ver o mundo, na nossa cultura. Sobremodo, essa mania que há hoje de judicializarmos as definições de políticas públicas, como também vivemos num ambiente da mais absoluta desconfiança institucional. Quando eu era menino, eu sou um homem hoje de 50 anos, mas eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu ouvia dizer o seguinte: desconfie de quem tem mais de 30 anos. E hoje, no entanto, o que eu percebo é: desconfie daquele que está por trás do balcão do Estado. Vivemos num ambiente de ampliação dos gastos públicos que você só consegue eventualmente enfrentar mediante uma expansão das bases tarifárias. Vejamos o caso das passagens de ônibus para os idosos, que é texto da Constituição, que está em lei e que foi objeto de apaixonadas discussões no Supremo Tribunal Federal. Eu apenas tenho muito receio de que o Estatuto possa esbarrar naquilo que eu chamaria como sendo um problema de legística. Legística é um estudo da qualidade
das leis. E se observarmos as leis que temos, por vista quantitativa, elas dão nome para ponte, dia de semana, fazem dia nacional disso ou daquilo. Uma cidade vizinha da minha recebe um título da capital nacional do boné, quando há uma série de coisas muito sérias que precisam de ser enfrentadas. É chegado, sim, o momento de que nós tenhamos no Brasil o Estatuto do Contribuinte. No entanto, esse debate tem como premissa uma série de problemas que são esses, que por força da pressa, da fome, da pequenez intelectual em face de tanta gente importante, eu falei resumidamente em alguns minutos. Muito gentil de vocês terem me chamado, eu agradeço muita atenção no seu auditório. Então,